Bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos. Que Deus abençoe seu dia, sua vida. Que Deus abençoe sua casa. Que Deus abençoe o nosso mês de novembro. Hoje, primeiro dia do mês, né? Glórias a Deus. Que seja um mês de muitas vitórias, de muitas conquistas para nós, servos e servas do Senhor. E também para você que é novo por aqui, seja bem-vindo a este canal, seja bem-vindo a esta família. Que Deus te abençoe, que Deus e os céus te guarde, amém? E hoje trazendo uma palavra de fé, de amor, de esperança para todos nós, né? Aonde Deus nos diz que Deus não está morto, amém? Passamos aí por dias, né, de avivamento, mas infelizmente parece que o povo tem desanimado. E Deus manda dizer para mim e para você: por que te abates? Por que estás assim? Muitos estão colocando aí em seus perfis luto pelo Brasil. Ei, por que o luto? Deus não está morto. Deus está vivo e reina para todo sempre. Então desperta, é tempo de avivamento. Continuemos na mesma fé, no mesmo clamor, na mesma unção, na mesma atitude, orando, jejuando pela nossa família, pela nossa nação. Deus não é homem para que minta. Não cai uma folha sem a permissão do Senhor. Amém? Tudo é para a glória de Deus. Nós, como os seres humanos, muitas vezes nos entristecemos. E às vezes Satanás tenta nos frustrar, nos desanimar com alguns acontecimentos, mas Deus está no controle de tudo. Não se esqueçam que nós jejuamos, oramos, clamamos a um Deus que vive, que está vivo. Então Ele tem o controle de tudo. Então não desanime, não se prostre. É tempo de avivamento. Este pode ser o último avivamento da igreja. Então desperta, povo de Deus. Vamos acordar. Vamos se levantar com a mesma fé, com o mesmo clamor. Porque senão tudo que nós fizemos não passou de uma mentira aos olhos de Deus. Nós estamos clamando a quem? Nós estamos adorando a quem? A Deus. Amém? Então, assim, o homem é falho. O ser humano se corrompe. O ser humano pode mentir, pode enganar. Mas a Deus não. Ninguém pode enganar a Deus. Amém? Eu quero deixar uma palavra neste dia para todos nós. Amém? Que está lá no livro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Aliás, vamos começar no 10 e 11. Porque diz assim: Tu, pois, filho do homem, diz a casa de Israel: assim falais vós, dizendo: visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nos desfalecemos neles, como viveremos então? Diz-lhes: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio,
mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Então aqui, por que razão estarmos de luto? Não há porquê. Porque Deus está vivo. Ele é bem claro nesta palavra, ele diz assim, ó: vivo eu, diz o Senhor Jeová. Amém? Então, não se preocupe com o que está por vir. Se preocupe apenas em buscar a sua salvação, em se converter dos seus maus caminhos, se converter dos seus maus pensamentos. É só isso que Deus quer de nós. Que nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados. Que nós venhamos continuar adorando a Ele, clamando a Ele, confiando nele. A nossa dependência está em Deus. Independente de quem estiver lá em cima, na cadeira. A nossa confiança está naquele que está lá em cima, acima de tudo e de todos, entronizado. É essa a postura de um servo e uma serva do Senhor tem que ter neste momento. Amém? Claro que nós queríamos alguém, sim, com princípios, que defende a família, que defende os nossos interesses, os nossos conhecimentos baseados na palavra de Deus, sim. Mas infelizmente não aconteceu. E nem por isso nós teremos que baixar a nossa cabeça e ficarmos calados esperando o quê? Jesus voltar e encontrar uma igreja morna? Jesus voltar e encontrar um crente morno? Aqui no canal existe uma pregação onde eu falei sobre o crente morno. Se você não assistiu, assista e deixe o seu gostei, para que mais pessoas venham ser alcançadas por esta pregação. Porque a verdade dói, é dura, nem todo mundo quer ouvir, mas precisa. Alguém precisa se posicionar e falar a verdade. Amém? Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai se não for por Ele. Amém? Então entendam uma coisa: Deus não está morto. Nós não estamos de luto. Nós continuamos de joelhos dobrados, clamando ao Deus vivo, a Jeová. Amém? Continuamos como intercessores, intercedendo pela nação. Porque é nosso dever como intercessores orar pelas autoridades, pelos governantes, independente de quem seja. É nosso dever orar. Deus nos ensina a orar pelas autoridades. Amém? Então essa é a palavra de hoje para mim e para você. Você que está aqui pela primeira vez, eu convido você já a se inscrever, a ficar aqui com a gente, a fazer parte desta família de intercessores, de homens e mulheres que clamam ao Deus vivo, aquele que vive para todo sempre e que um dia voltará para buscar a igreja do Senhor. Então sejamos crentes avivados. Continuaremos na mesma fé,
com o mesmo clamor, com a mesma adoração. Amém? Não se cale, não se prostre diante das situações. Não deixe o medo te parar. Porque essa é a estratégia de Satanás. Colocar o medo, a insegurança. Mas nós servimos aquele que os olhos estão por toda a terra. Até mesmo quando estamos dormindo, Ele está cuidando de nós. Amém? Então, é nessa fé que nós temos que nos manter. É esse Deus que nós temos que adorar. É a Ele que nós temos que entregar a nossa vida todos os dias. A nossa família, nossa casa, porque Ele está no controle de tudo. Ele não perdeu o controle da nossa vida. Ele não perdeu o controle da nossa nação. Então, vamos continuar jejuando, orando, adorando, com a mesma persistência dos últimos dias. Ou então tudo que se foi feito será feito em vão. Se nós continuarmos parados, prostrados, toda aquela adoração, todo aquele clamor, não teria passado de uma obra de engano. Então vamos continuar clamando, jejuando, vamos continuar vivendo a nossa fé, dia após dia. Essa é a verdade. Ainda que muitos não concordem com isso. Mas essa é a verdade. Nós somos crentes de verdade. O que você tem sido diante de Deus? Amém? Você já fez essa pergunta? O que você tem sido diante do Senhor? Como você tem se comportado diante do Senhor? Amém? Jesus está voltando. O rei está voltando para buscar a noiva. Nós sabemos quanto tempo ainda ficaremos aqui. Mas se Jesus voltar hoje, esteja cheio, esteja preparado para a volta do rei. Porque ele vai voltar. E ele está vivo. E está vendo todas as nossas atitudes, o nosso comportamento. E isso tem subido como um perfume agradável às narinas do Senhor. É momento de refletir sobre as nossas decisões, atitudes, e não se prostrar, não se calar, não se esconder. Não fuja daquilo que Deus te chamou para fazer. Se Deus te chamou para adorar, adore. Se Deus te chamou para pregar, pregue. Se Deus te chamou para ser um intercessor, interceda. Se Deus te chamou para evangelizar, evangelize. Com mais fervor. Mas não se cale. Não se cale. Não se deixe abater. Não se deixe ser intimidado. Porque estamos, sim, sofrendo represárias. Por isso que eu estou tendo muito cuidado no que eu estou falando aqui. Para que este vídeo não venha cair também. Então eu peço a todos que compartilhem o máximo. Deixem o máximo de gostei possível. Para que o YouTube não venha derrubar esta mensagem. Amém? Então, que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe o nosso mês.
Que Deus venha com cura, libertação, com poder e glória sobre a nossa vida, a nossa família e sobre a nossa nação. Que Deus e os céus te guardem. Que Deus te abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus. E até a próxima, se Deus quiser. Amém?